Olá, bom dia. Estamos começando mais um programa MF Sul Entrevista aqui na TV Sul. Estamos ao vivo com você. Importante que você compartilhe aí o nosso vídeo com seus amigos, porque os seus amigos também são muito importantes para todos nós. Hoje a nossa convidada, como combinado com você, ainda em comemoração ao aniversário do município de Morro da Fumaça, 58 anos de história. A nossa convidada é Lucilene Panhan Sequinel, a nossa convidada de hoje, professora e vereadora. Bom dia, vereadora. Bom dia, Beto. Muito bom estar aqui de novo, né? Hoje nós estamos ao ar livre aqui, né? Tranquilo aqui, né? Tranquilo. Muito bom. Lucilene, Morro da Fumaça, 58 anos. O que vem na tua memória, já que nascesse aqui na cidade, né? Não, Beto. Não? Eu sou natural, a minha família é natural, Panhan, nós somos naturais da Estação Cocal, do distrito de Estação Cocal. Uhum. A gente veio para Morro da Fumaça aqui para a sede quando eu tinha em torno de 10, 11 anos, que a gente veio morar para cá, porque o meu pai construiu uma cerâmica, né? Lá onde hoje é próximo a Transal, o pai tinha uma cerâmica lá, construiu lá e a gente veio morar para cá. Mas a gente é natural da Estação Cocal, que é Morro da Fumaça, Morro né? da Fumaça. Tudo uma coisa só. Estação Cocal também está de aniversário, né? Sim, no dia 19 de maio, o povo de Estação Cocal, a comunidade de Estação Cocal, comemorou 116 anos de colonização. É importante falar nisso, né? Porque até na última sessão da Câmara, a gente conversou sobre isso. Morro da Fumaça fez 58 anos de emancipação, né? Mas também já tem 110 anos, alguma coisa assim, eu não me recordo certo, de colonização. Isso significa o quê? Como, né? A Estação Cocal foi colonizada antes do que aqui. Isso significa que os primeiros núcleos dos italianos, né, que compraram as primeiras terras por aqui, eles se localizaram naquela região da Estação Cocal, né, para depois se distribuir, né. A gente tem muita bibliografia nessa área, né, de livros aqui de pessoas, de fumacenses, né, que escreveram sobre todo esse histórico, né, e fizeram todo esse resgate da história de Morro da Fumaça. E aí fica tudo muito perto, né, dia 19 de maio lá eles comemoram a colonização e nós dia 20 de maio aqui comemoramos o aniversário de emancipação político, né, no caso, nós só nos tornamos município no dia 20 de maio de 1962, né, através de um decreto, né, do falecido seu Nini, né, que então era vereador na época. Que era do município de Uruçanga, né? Exatamente. E ele lá criou, claro que ele foi procurado por fumacenses, né, que o procuraram, que redigiram, fizeram um pedido, e que na época as coisas eu acho que eram assim um pouco mais, como é que eu vou dizer assim, as distâncias eram longas, né? Hoje o mundo é todo conectado, né? Sim. Mas antigamente as coisas eram distantes. E pelo que eu já li, esse documento ele demorou um tempo até ser lido e colocado em prática e transformar Morro da Fumaça num município, né? E aí por isso que a gente ontem comemorou 58 anos de emancipação política. Ou seja, há 58 anos que os fumacenses escolhem os seus gestores. Seus gestores. Uma comemoração um pouco diferente, né, vereadora? Foi. Porque a gente, culturalmente, né, a gente já tem uma ideia daqui do Morro da Fumaça há alguns anos, já de algumas gestões anteriores, que instituíram a Magiofest, né, que é uma festa municipal. A Magiofest, né, ela resgata o maio, né, como sendo o mês do município, né, do aniversário do município, e num conjunto desse faz uma festa, né? Então a gente tá vindo ali nos últimos gestores, eu acho que de 2009 para cá, se eu não me falha a memória, essa festa vem sendo feita e resgatando a nossa cultura, né? Basicamente porque a gente foi colonizado pelos italianos, pelas primeiras famílias que aqui chegaram em 1910, né? Que tá lá na nossa história. Mas a gente sabe que a gente já passou, aqui já moraram índios, né? Aqui já tiveram russos, né? Pequenas comunidades.
ou seja, muito pouca gente, mas que depois a colonização em si se deu pelos italianos. E aí a festa, que está sendo, aqui esse ano ela deu uma, como é que eu vou dizer assim, ela deu uma paradinha, porque por conta da pandemia não tem como aglomerar, né? Mas sempre se faz, né? Ultimamente estava sendo feito aquele tombo da polenta, né? Uns resgates assim, mostrar o município, os empresários, as pessoas, as comunidades, os bairros podem, através de exposições, mostrar, né, o que o município produz. Eu acho bem interessante. Esse ano não teve, né, por conta da pandemia. Mas, quem sabe. Que foi bem feito, né? É, claro. Que foi bem feito até porque... Não tem como a gente aglomerar as pessoas, juntar as pessoas agora num momento desse, né? Pois bem, estamos conversando com a vereadora Lucilene Panhan Sequinel, aqui de Morro da Fumaça. Um abraço para o Vado Marcolino, que está meio dodó hoje, né, Vado? Grande abraço, em breve o Vado vai estar aqui também, o vereador Vado Marcolino. Sucesso e melhoras. Denise de Freitas. Quem? Denise de Freitas. Denise de Freitas, É um grande abraço. É a vizinha aqui, não é? Vizinha? É. Aqui do lado? É. Ah, bom. Aqui do lado não sei, mas é daqui. É daqui. É. Então, Denise, muito obrigado pela sintonia. É mãe de uma aluna minha. Ah, mãe do aluno. Ah, que bom. Tem mais alguém, Harry? Olha lá, enquanto o Harry dá uma olhadinha lá. Ronaldo Teixeira. Ah, Ronaldo Teixeira, um grande abraço também. Lucilene, a aula esse ano está um pouco diferente também, né? Tá. Eu até gostaria de aproveitar o espaço que você está dando, Beto. Assim, para nós educadores, para mim, uma outra oportunidade que eu já estive aqui, a gente já conversou um pouco sobre isso, eu já estou praticamente no final da minha carreira, assim, quase pensando já em me aposentar, né? Então, com essa pandemia, ela trouxe para a gente uma mudança tão drástica, assim, que a gente não sabe como lidar com isso tudo. E para nós, educadores, está sendo, assim, difícil, porque é muito mais fácil tu planejar as tuas aulas, tu ir para a tua escola, junto com os teus alunos, na tua sala de aula, usufruir dos materiais que tu tem à tua disposição e dar a tua aula, e conversar, interagir com os alunos, né? Muito mais fácil. Agora, esse momento está exigindo da gente, assim, uma coisa que a gente não pensava em viver. Às vezes eu digo para os meus filhos assim, olha, eu vivi para passar por isso, porque nunca sabíamos que a gente ia poder passar por isso, né? E que agora está sendo um momento singular, assim, no sentido de que está exigindo da gente e exigindo muito mais da família, né? É onde eu quero fazer o meu apelo aqui, porque a gente precisa muito dos pais nesse momento, né? E a gente eles estão assim dando um show assim, muitas famílias, muitos pais assim que nos mandam as fotos, nos mandam os vídeos assim do que eles estão fazendo com as crianças em casa, das atividades que nós professores, porque a gente cria, constrói, né? A gente escreve as atividades da semana, é postado para eles, né? E eles têm que buscar esse material para realizar o material, desde os pequenininhos até o ensino médio, que o Estado também está fazendo assim também. Ou seja, está todo mundo fazendo assim. E para a família é uma coisa muito diferente. Por quê? Porque simplesmente o aluno ia para a escola e ele vinha para casa, trazia as tarefas diárias e ali, né, o pai às vezes olhava lá a agenda, olhava o caderno, dava uma olhada. Era só aquela questão de tu estar estimulando, incentivando, fazendo. Agora não, agora tem que fazer junto com o filho, né? Tu tem que mostrar como é que faz. E às vezes as mães dizem assim, Lucilene, eu nem sei, eu já faz tempo que eu estudei, eu não lembro mais o que tem que explicar. E aí é que entra a gente, né? Então assim, ó, eu queria parabenizar os pais, porque tem muitas famílias assim que estão dando um show de dedicação, de incentivo para os pequenos, né, para as crianças, tá? E também pedir que eles continuem, porque a gente não sabe até quando. A princípio a gente tem um decreto que é até dia 31 de maio, né? O decreto do governador e que o nosso prefeito aqui ele segue, né? E certo, né? Segue o decreto do estado a princípio até dia 31 de maio. Mas já se sabe, né, que vai ser estendido. Então, como é que a gente vai fazer? Lá se foi
praticamente o semestre, né? E a gente precisa ter o retorno das famílias. Isso que é importante, assim, ó, porque às vezes os alunos eles perguntam, o que vai acontecer? Vocês vão passar todo mundo? Vocês vão reprovar todo mundo? A gente não sabe, porque a gente espera, a Secretaria de Educação com certeza trabalha nesse sentido de ver como é que estão os posicionamentos, como é que vai acontecer as coisas, né? Para poder depois nos passar, para depois a gente fazer com os alunos, né? Agir com os alunos. Por isso que a importância agora da família se dedicar nessa questão da educação também, né? Sim, de nos dar esse retorno, do ensino e educação, né? Para as famílias está muito complicado, mas para nós também está. Para os professores também está, como eu te disse, é muito mais fácil. Porque a gente foi preparado para quê? A gente foi preparada para dar aula. E aí hoje com a internet, com essa facilidade que a gente tem de buscar de informação, pesquisa e coisa e tal, tá mais fácil ainda, né? O legal da sala de aula é a interação, né? É tu olhar para o teu aluno, o teu aluno te ver, te olhar todos os dias, né? Te dizer, essa é a minha professora, esse é o meu professor. É esse vínculo que a gente não pode perder, tá? Ontem ainda eu falei para o meu marido, para o Paulinho, assim, eu vou passar praticamente um semestre. E será que esses meus alunos desse ano eles vão dizer, a minha professora? Porque parece assim que tinha dado apenas 30 dias que a gente tinha voltado das férias e a pandemia chegou e a gente se distanciou. Então, assim, eu me preocupo com isso. Porque como eu trabalho com os mais pequenos, com os alunos de 5º ano ali, que eles têm entre 9, 10, 11 anos, eles precisam muito do papel do professor, da interação com o professor, né? E do vínculo. E a gente está meio que quebrado esse vínculo por conta do distanciamento. Aí por isso que a gente tem os grupinhos de WhatsApp, que a gente chama o pai. Ontem mesmo foi um dia que eu tenho 38 alunos ao todo. Ontem eu chamei um por um. Como é que estavam as atividades, porque é meu papel. Certo. Não estou reclamando. É o meu papel, mas nem que eu vá às vezes até 10, 11 horas da noite, não tem problema. É a minha função nesse momento. Bacana, bacana. Tem alguém aí? O Vado falando, bom dia Beto, bom dia Lene, parabéns pelo excelente trabalho na Câmara de Vereadores, Lucilene, sempre sensato e muito correto. E parabéns pelos aniversários de Estação Cocar e Mouta Fumaça. Show de bola. Pode falar com o Vado aí um pouquinho. O Vado. Daí, Vado, tudo certo? Que espero que logo, logo estejamos juntos, né? Obrigada, tá bom? Pois e bem. a Juscelia Aguiar falando que é muito gratificante essa fala do Lucilene. Bacana, show de bola. Então isso é uma prova de que o nosso áudio está saindo bem lá. Tá bom, é isso aí. É isso aí. Muito obrigado, a Juscelia é amiga minha, professora também. Professora, que bom. Pois bem, hoje a nossa conversa, o nosso bate-papo é com a vereadora Lucilene Panhan Sequinel, que é vereadora, é professora, e hoje falando um pouquinho mais voltado para a educação. Professora, logo após tudo isso, já dá para se visualizar pós-pandemia como vai ser a educação? Beto. É muito recente ainda. Eu não sei te informar, como eu te falei, né? A gente espera, né, as ações da Secretaria de Educação, que eu acho assim que a gente até foi comparando com outros municípios, que eu estive pesquisando, nós aqui, a rede municipal, se antecipou, né, com as aulas não presenciais. A gente não deixou os nossos alunos assim ociosos, né? A gente não deixou os nossos alunos em casa sem fazer nada, né? A gente se preocupou desde o começo, então isso foi um ponto muito importante, tá? Agora, o pós isso, a gente não tem como saber, né? Primeiro de tudo, nós não temos uma data. O que a gente sabe é que esse vírus, ele vai estar aí, né? Como até o Vado falou, a gente vai, outro dia a gente conversando desse novo, né? Vai ter que ser novos hábitos para tudo. Quem sabe, eu penso assim, né? Quem sabe tudo que vem para a gente é para a gente tirar ensinamento das coisas, né? E esse momento agora está nos trazendo o quê? Que a gente vai ter que criar novos hábitos na questão higiene mesmo, né? E essa coisa que a gente tinha da interação, do abraço, do toque, né? Daquela coisa toda que nós
O brasileiro tem muito disso, né? Por conta de influências culturais dos italianos, e, enfim, né? Tudo junto e misturado, a gente tem muito essa coisa do se dar, né? E eu acho que a gente vai ter que rever muitas coisas. Mas não tenho como te dizer, porque não se tem data, né? E a gente aguarda, a Secretaria de Educação com certeza está se preparando para isso, tá vendo como é que isso vai acontecer, daí a gente aguarda as orientações. Professor, eu estou torcendo que o hábito de abraçar não termine nunca, Exatamente. que essa onda vai, porque eu gosto muito de abraçar, de tocar as pessoas, eu acho que é muito importante isso, né? Eu tenho os meus sobrinhos, que eu gosto de sobrinhas e sobrinhos, gosto de abraçar, de beijar, meus irmãos, enfim, né? Meu filho, enfim, todas as pessoas em minha volta. Então é importante esse ato de... Espero que esse fenômeno aí chamado coronavírus vá embora, a gente descubra alguma coisa aí para resolver esse problema, para que a gente volte esse hábito, que é muito gostoso e muito importante. A ideia é isso, é que se descubra rapidamente, como no caso do H1N1 ali, o influenza, né? Seu nome, acho que é isso. Isso. Com a vacina, né, a gente se protege. E quando eu falei nessa questão do contato, até os meus alunos, agora estou falando nisso, eu estava lembrando, ano passado e esse ano, eu criei uma estratégia de cumprimento, assim, para receber os alunos na minha sala de aula, desde o ano passado e esse ano, que eles escolhiam, né? Na parede tinha, assim, folhas, bacana. né? Que eles escolhiam, ou era um toca aqui, ou era um abraço, ou era um beijo, né? Ou era um aperto de mão, eles escolhiam qual era a forma de cumprimento que eles tinham que eles queriam ter comigo naquele momento, tipo, a turma da manhã fazia isso, a turma da tarde fazia isso. E aí quando chegou a pandemia, né, naquele momento ali, a primeira coisa que eu fiz foi tirar da parede aquilo, porque a gente sabia que não podia mais. Aí depois, 2, 3 dias depois, a gente já teve que parar. Então, esse é o meu medo, né, que a gente, por conta disso, as pessoas fiquem arredias até que venha essa bendita vacina, né? As pessoas vão ficar com um comportamento um tanto quanto assim, opa, né? Vamos dar uma... Mas tomara que passe. Tomara que passe. Vereador, agora uma coisa de tudo isso que eu estou achando importante, inclusive está acontecendo dentro da minha família, em relação à educação ainda, porque as famílias, elas já tinham lavado as mãos, muitas delas, na questão de ensino. Né? Por quê? Porque o professor assumiu essa responsabilidade. E muitas famílias achavam que a educação e tudo era compromisso de professores. Eu percebo dentro da minha própria família que há muitas pessoas, cunhadas, irmãos, enfim, né? E parentes, sobrinhos, que estão trabalhando mais a questão da educação, do ensinamento dentro de casa. Que passaram a descobrir que o professor, a responsabilidade de educar e de ensinar não é apenas o professor. Isso é uma coisa boa, né? Isso é uma coisa boa. A educação no Brasil, ela tudo, né? Passa por momentos, por fases, assim. Então, quando eu comecei a ir para a escola, o professor tinha um papel lá, o professor era intocável, né? Tinha-se muito respeito pela figura do professor, da professora, né? E aí depois as coisas começaram a mudar um pouco e meio que... Notem, eu não estou dizendo assim que o professor o autoritarismo em si. Eu estou falando que eu ainda gosto de ver quando a gente entra numa sala de aula e que os alunos sabem que tem que ter respeito por aquela figura que está ali, porque ele é uma autoridade na sala de aula, né? Afinal, a gente estuda, a gente se capacita, para ir para uma sala de aula, quem é professor mesmo, que tem em si, né? Aliás, ontem, dia 20 de maio, foi dia dos pedagogos. Pedagogos são aqueles professores que hoje lidam com os alunos da educação infantil até o 5º ano, no caso, os anos iniciais. Esses são os professores que passaram pela pedagogia. 20 de maio é dia do pedagogo. Então, o professor mesmo, aquele que assume o seu papel de professor, ele é uma autoridade na sala de aula. E quando essa autoridade ela consegue interagir com a família dos alunos, tá? Aquela sala de aula vai ser uma sala de aula de sucesso.
Não vai ter fracasso. Por quê? Porque é necessário, como eu falei, é necessário que tenha esse engajamento, né, familiar, que agora muitas famílias estão mostrando que dá para fazer, né, que tem como fazer. Ah, eu trabalho fora, o dia inteiro, enfim, eu estou cansada à noite, mas às vezes puxar o caderninho do filho ali no cantinho da mesa, estou fazendo almoço do outro dia, eu estou lavando roupa, não sei o quê, mas às vezes dá uma olhadinha, né? E dar uma ensinadinha, ou no final de semana, ou à noite. E o filho tem que ser prioridade, né? Exatamente. Né? Agora é que a gente vem naquela questão assim, né? Que não dá só para mandar e jogar, vamos dizer assim, né? Jogar lá na escola e deixar lá, ou na creche. Não, né? Não pode ser assim. É preciso que as famílias e a escola, os professores, enfim, gestores, que a gente caminhe junto. Sem demagogia, né? Caminhe junto realmente, para que a criança consiga aprender mesmo. Bacana, gente. A todos vocês que estão aí sintonizados conosco, que nós não conseguimos visualizar aqui, que estão nos grupos, enfim, muito obrigado a vocês, uma alegria em recebê-los a todos aqui. A nossa entrevista está chegando ao final, a professora, afinal de contas, ela tem aula daqui a pouco online com os alunos e precisa seguir. Lucilene, aquilo que eu não perguntei que você gostaria de dizer, por favor, fique à vontade. Não, eu até comentei contigo quando eu cheguei aqui, na última vez que eu vim aqui, eu percebi que o nosso rio aqui, o Rio Linha Torres, estava bem sobrecarregado, né, com muita sujeira. E eu tenho uma preocupação muito grande com isso, até na última sessão eu até fiz um pedido, uma indicação, para que a gente precisa conversar a gente precisa começar a conversar sobre essa questão do lixo, né, do consumo, daquilo tudo que eu produzo na minha família. A gente está trabalhando isso muito com os alunos do 5º ano, com os alunos em si, sobre essa questão. E aí eu percebi hoje que o nosso rio aqui está organizado, está limpo, né? Então, assim, ó, o que a gente está falando aqui é que a gente vive numa sociedade, numa comunidade que a gente precisa se engajar para a coisa dar certo, né? O poder público tem a sua responsabilidade, ele foi cobrado, né? Foi cobrado e fez a limpeza em si. Mas a outra parcela de participação é nossa, né? Então, assim, ó, a comunidade não pode mais estar jogando as coisas ali para dentro. Por quê? Quem mais sofre com inundação e alagamento aqui no município é o bairro Naspolini. Porque o Rio Linha Torres nasce lá, já fosse na nascente do Rio Linha Torres? A nascente, ele nasce lá e ele vem trazendo. Claro que não é só a comunidade do bairro Naspolini que às vezes não cuida tão bem do rio. É um todo, mas que a gente precisa ter essa consciência de continuar cuidando para que as coisas não se sobrecarreguem de novo, para que depois não tenhamos problema. Apesar de estarmos numa seca grande aí, né? Mas que eu percebi isso. E, Beto, agradecer assim, ó, já que tu me deu esse espaço, né? Reforçar novamente para os pais continuarem assim apoiando o trabalho dos professores, porque não está fácil para ninguém. Todos os dias de manhã, quando a gente acorda, né, a gente lembra da escola, a gente lembra dos alunos, e a gente queria muito estar com eles agora, nesse momento. Mas vai passar, e a gente quer continuar esse trabalho, né, que a gente faz, e a gente sabe que está difícil para todo mundo, mas que eu busco aqui o meu apelo para os pais, que eles continuem nos ajudando, porque a gente não pode, não é a mesma coisa, claro que não é, sala de aula é diferente, mas agora o momento é assim, então a gente vai ter que, como sempre a gente tem que dançar conforme a música, né? Então é um momento que agora a gente vai ter que se fazer isso. Professora, muito obrigado por ter vindo. Eu agradeço também o espaço, Beto, muito obrigada. Sempre que puder, pode me chamar que a gente vem bater um papo, né? Vamos continuar conversando, é muito bom recebê-lo aqui. Obrigada. A todos vocês, muito obrigado. A nossa entrevista hoje é um pouco mais curta, mas o nosso agradecimento. Teremos outras entrevistas aqui no decorrer da semana que vem. E a todos vocês, foi uma alegria estar com vocês. Tem alguém? A Denise Freitas mandando um beijo para a professora. Denise mandando um beijo para a professora. Dizendo que a aluna Vitória também está mandando um beijo.
Aluna Vitória. Essa conhece, hein? Minha aluna. Minha aluna. Então tá bom, gente. Muito obrigado a todos vocês. Até a próxima oportunidade.